Olá, amigos e amigas online do projeto Começando do Zero. Ainda estou falando sobre o tema despesa. É extenso, um pouco complicado não, mas cheio de detalhes, né? Já vimos o quê? Várias classificações. Estamos no meio da classificação econômica, aquela estrutura toda que eu estou montando com vocês, onde o primeiro nível, categoria econômica, segundo nível, grupo da despesa. E o terceiro nível, exatamente onde vamos retomar, é a modalidade de aplicação. E assim eu retomo com a aula de número 9 na tela. O nosso projeto, modalidade de aplicação, de onde paramos, né? Então, gente, a modalidade de aplicação representa o terceiro nível da estrutura, ou terceiro e quarto dígitos. Se liguem aí. Primeiro nível, primeiro dígito. Segundo nível, segundo dígito. Terceiro nível, terceiro e quarto dígitos, ok? Representado pela modalidade de aplicação. A modalidade de aplicação é uma informação gerencial. Então, se liguem aí. A modalidade, a banca coloca assim, a modalidade de aplicação é uma informação gerencial. Mas como assim informação gerencial? Para que ela foi criada? Para evitar a dupla contagem dos recursos que são transferidos ou descentralizados. Mas, Wilson, eu ainda não captei. A modalidade é uma informação gerencial que foi criada para evitar a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. Você pode explicar melhor? Claro que posso. Na tela, vamos lá. Vamos supor que a União vai realizar uma transferência para um estado qualquer. Então, a União vai transferir um recurso para o estado, ok? Ao transferir, o que vai acontecer? Sairá o numerário da União, despesa para ela, e entrará o numerário no estado, não é verdade? Imaginem que não temos a modalidade de aplicação. Então, até agora, a conta está montada assim. Começou com 3 é o quê, gente? Despesa corrente. Grupo 3 é o quê? Outras despesas correntes. Tem que decorar, hein? Começou com 3, despesa corrente. Grupo 3, outras despesas correntes. O Estado recebeu. Aí vai lá contabilizar como receita. Uma receita corrente por transferência, no valor de 100. O Estado recebeu 100 para aplicar 100. Ele vai utilizar essa renda para realizar a sua despesa, também de 100. Despesa corrente, outras despesas correntes. Nós aprendemos aqui que a portaria interministerial 163/01 exigiu da União o quê? A consolidação nacional e por esfera de governo, não é verdade? Então, no final do ano, tudo terá que ser consolidado. E para isso, a União tem um prazo até o dia 30 de junho para consolidar essas contas relativas ao ano anterior. Então, a União agora vai consolidar. Ela vai somar tudo que é despesa. O sistema, no caso o CIAF, ele vai olhar para o gasto. Ele vai olhar para o código. E ele só terá essa informação. Despesa corrente da União, grupo 3, 100. Despesa corrente para o Estado, grupo 3, 100. Então, o sistema vai somar essas duas despesas. Olha como fica. 100 mais 100. Então, o sistema vai consolidar no valor de 200. Mas, gente, a União apenas transferiu. Na hora da consolidação, não deveríamos contar com o valor transferido pela União, porque a aplicação direta mesmo só aconteceu com o Estado. A União simplesmente transferiu. Mas por que houve essa dupla contagem? Porque não tínhamos um código identificando que a União transferiu e que o Estado aplicou diretamente. Daí, gente, veio a necessidade de se criar a informação gerencial chamada de modalidade de aplicação. Mas, Wilson, e se tivéssemos aí colocado a modalidade de aplicação, como é que funcionaria? Olha só, digamos que a União transferiu para o Estado. Aí iria aparecer um código, código 30, transferência ao Estado.
E o Estado, ao aplicar o valor, ao realizar o gasto, colocaria código 90, modalidade 90, que significa aplicação direta. Significa dizer que o Estado está aplicando diretamente, ele está gastando, ele não está transferindo para ninguém. Aí na hora da consolidação, vamos consolidar. Na hora da consolidação, olha o que vai acontecer. O sistema vai olhar para o código da União e vai perceber que aquele código representa uma mera transferência. E o sistema sabe que a transferência não vai entrar na hora da consolidação, pois se ela fosse computada, estaríamos contabilizando 2 vezes a mesma despesa. É por isso, gente, que a modalidade de aplicação é uma informação gerencial que evita o quê? A dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. E foi exatamente assim que a portaria interministerial 163/01 assim definiu em seu artigo 3º, parágrafo 1º. A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada modalidade de aplicação, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação e suas respectivas entidades, e objetiva principalmente possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. E aí, entenderam? A modalidade é uma informação gerencial. A banca, quando colocar na questão, informação gerencial, opa, já estou sabendo, é a modalidade de aplicação. Ela serve para quê? Ela foi criada para quê? Para evitar a dupla contagem. Então, são vários códigos. Não precisamos decorar quais são os códigos. 30 é transferência para o Estado, 40 para os municípios, 90 aplicação direta, 91 utilizado quando a receita for intra-orçamentária, aí a despesa também tem que ser intra-orçamentária. Não precisamos disso. Mas há uma pequena dica que eu vou dar para vocês levarem para a prova em relação a esses códigos. Querem ver na tela? Olha só. 20 é transferência para a União, né? Acraseado para a União. 22, 30, o que eu utilizei, estão vendo? 31, 32, 35, 36, 40 para municípios e assim vai. O Wilson, a gente tem que decorar esse negócio? Não precisa. Daqui a pouco vem a dica. Continua. 71, 72, 73 e por aí vai. Quando chegar, gente, olha só, no código 90, vou marcar aqui, ó, 90, começou a aplicação direta. 90, 91, 93, 94, 95, 96. E essa aqui, 99, é utilizada quando for a reserva de contingência. Estão lembrados, não é? Aí fica tudo 9999, tudinho, de todas as classificações. Então você tem que se ligar nisso. Lembrar, até 90 é uma transferência. A partir de 90, tirando 99, será aplicação direta. Só precisa saber disso aí. E assim passamos por mais um nível, que foi a modalidade de aplicação. Até agora vimos o quê? Vimos categoria econômica, primeiro nível. Vimos o grupo, segundo nível. Vimos a modalidade, terceiro nível. E agora vem o elemento da despesa, quarto nível na tela. Elemento da despesa, olha só onde ele fica, quarto nível. Contem agora comigo os dígitos. Aí temos aqui, dígito 1, dígito 2, 3 e 4, opa, 5 e 6. Então, o quarto nível é representado na estrutura pelos dígitos 5 e 6. Até aí, gente, essa estrutura ela é obrigatória. Mas o que é um elemento? Para que serve o elemento? O elemento é o nome da despesa. O elemento é quando o gasto é, entre aspas, batizado. Elemento material de consumo, elemento material permanente, elemento serviço de terceiros, pessoa física, pessoa jurídica. Então, o elemento é o nome. Ah, Wilson, eu estou até lembrando aqui, no assunto que você falou já faz um tempinho, princípios orçamentários. Você explicou para a gente o princípio da
especificação, onde a regra determina o quê? O detalhamento, lembrados? O detalhamento da despesa, até que nível? No mínimo, o nível elemento. Estão vendo como o assunto é interligado? Tem que saber. Então, estou falando aqui um assunto, um tema, que foi já dito, preparado em aulas anteriores. Estão vendo como eles estão interligados? Mas o que é o elemento mesmo? Na tela. Já vimos a sua posição na estrutura. Aí vem a portaria e conceitua assim. Na realidade, foi o manual da despesa. O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros, de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins. Alguns exemplos aqui. No grupo 1, pessoal e encargos sociais. Aí vem o elemento: aposentadoria do RPPS, pensões, contratação por tempo determinado, outros benefícios previdenciários, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais e por aí vai, não é, gente? Juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, aqui é o grupo, né? E aqui, ó, é o elemento. 30, material de consumo. 32, material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 33, passagens e despesas com locomoção. 36, olha o que eu falei, outros serviços de terceiros, pessoa física. 39, é pessoa jurídica. Entrando no grupo investimentos. 30, material de consumo. 33, passagens e despesas com locomoção. 51, obras e instalações. 52, equipamentos e material permanente. 61, aquisição de imóveis. Isso aqui, se estiver ligado a uma obra, hein? Se estiver ligado a quê? A uma despesa de capital. Grupo 5, inversões financeiras. Grupo 6, amortização da dívida. Então, até esse nível, até o nível elemento, temos o quê? No nível elemento, temos o desdobramento ou a estrutura obrigatória. Mas há como detalhar um pouco mais essa estrutura. Só que esse desdobramento, que está no quinto nível, ele não é obrigatório, ele é opcional, ele é facultativo. Até o quarto nível, a estrutura é obrigatória. Até o elemento da despesa, a estrutura é obrigatória. Até o sexto nível, perdão, até o sexto dígito, a estrutura é obrigatória. Mas quando a banca mencionar o desdobramento do elemento, opa, nesse caso, não teremos mais a obrigatoriedade, pois a legislação, ela tornou facultativo o desdobramento do elemento. Então, vamos ver agora esse desdobramento na tela. Desdobramento facultativo do elemento da despesa. Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica, olha só, gente, facultado por parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa. Mas como assim, Wilson? Conforme as necessidades da escrituração contábil? Vai depender de quê? Esse exemplo aqui vai deixar mais clara a ideia do texto, né? Vamos supor que esse código, essa conta contábil é de um hospital. Vamos ler a estrutura, hein? Você já pode ler comigo. Começou com 3 é o quê? Começou com 3 é uma despesa corrente. Grupo 3 é o quê? O grupo 3? Outras despesas correntes. Estão lendo, né? Categoria econômica 3, corrente. Grupo 3, outras despesas correntes. Agora vem o grupo 90. Significa o quê? Aplicação direta. Então, é o hospital quem vai gastar diretamente e ele vai receber algo em troca. Elemento 30. O elemento 30 significa material de consumo. Aí você leu até aí. Um hospital, material de consumo. Mas aí você ficou na dúvida. Ô Wilson, é material de consumo o quê? É consumo hospitalar? É consumo higiene e limpeza? É consumo informática?
É consumo medicamento? É consumo alimentação? Que material de consumo é esse? Se a gente parasse no elemento, não teríamos a resposta. Nesse caso, a escrituração contábil está pedindo um pouco mais. Pedindo. Ela não está exigindo, ela está pedindo um pouco mais. E esse pouco mais, que são 2 dígitos, é que vai informar se o material de consumo é de expediente, se é de informática, se é de medicamento, se é de consumo, alimentação. Então, gente, o desdobramento do elemento, ele vai detalhar um pouco mais, dependendo da exigência da escrituração contábil, ok? E assim montamos o quê? A estrutura do código da classificação econômica, com todos os seus níveis. Passada a estrutura, eu vou ter que voltar para o primeiro nível. Mas, Wilson, você não já explicou o primeiro nível, categoria econômica, corrente capital? Expliquei. Mas ali só foi o aperitivo. As bancas, geralmente, caem em cima do primeiro nível. Exigem um detalhamento fantástico do primeiro nível, da categoria econômica. E se as bancas exigem, e se o nosso projeto é começando do zero, eu tenho que começar do zero, mas ir lá para cima, detalhar e muito. Então, voltarei para o primeiro nível, que é a categoria econômica. E para isso, eu vou utilizar como fundamentação legal a Lei 4320/64, que lá no seu artigo 12 classificou a despesa naquelas 2 categorias econômicas que você já sabe. Mas eu tenho que voltar para 4320/64. Voltem comigo. Lei 4320/64, artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. Então, só temos essas 2 categorias, hein? Não existe outra categoria econômica. Só existem essas 2, despesas correntes e despesas de capital. Mas dentro de cada categoria econômica, você já sabe, temos uma divisão. Temos o quê? As subcategorias econômicas. Estão lembrados? Olha só. Dentro da despesa corrente, temos custeio e transferências correntes. E eu já dei algumas dicas para vocês. Vamos relembrar. A despesa corrente é aquela ligada a quê? À manutenção, ao funcionamento da máquina pública. A corrente custeio é aquela que vai gerar uma aplicação direta, que vai gerar uma contraprestação sob a forma de um bem ou de um serviço. Ou seja, eu vou realizar um gasto ligado à manutenção, ligado ao funcionamento e vou ganhar algo em troca. Já falei isso aí, né, gente? Um exemplo clássico, o que é que teríamos? Teríamos o quê? Pagamento da conta de luz. Então, paguei a conta de luz. Aí você pensa assim, pagamento da luz, manutenção, funcionamento. Se eu não pagar a conta da luz, o órgão não vai funcionar. A luz vai ser cortada. Então, é um gasto necessário aqui a manutenção, ao funcionamento, despesa corrente. Mas se eu paguei a minha conta de luz, eu recebi algo em troca. O que foi esse algo em troca? O que foi que eu recebi? O serviço prestado. Então, gente, é uma despesa corrente, porque está ligada à manutenção, está ligada ao funcionamento. É custeio, por quê? Porque houve a contraprestação sob a forma de um bem ou de um serviço. Agora, se eu realizar o gasto, e esse gasto estiver ligado à manutenção, ao funcionamento, mas não gerar essa contraprestação, não será uma despesa corrente de custeio, será uma despesa corrente, mas transferência corrente. Porque a principal característica da transferência corrente é não vai gerar essa contraprestação. E eu dei como exemplos, né? Pagamento de nativos, pensionistas, pagamento de juros da dívida, são transferências correntes. Voltem para a tela. Então, dentro dessa categoria econômica, temos o quê? 2 subcategorias, custeio e transferências correntes. A outra categoria econômica é a despesa de capital. Cuidado, hein? Se a banca colocar assim na questão, são categorias econômicas da despesa. Aí ela coloca assim, custeio e capital. Não,
Custeio é uma subcategoria econômica. Categorias econômicas temos corrente e de capital. Então, fiquem ligados. Dentro da categoria econômica de capital, você vai encontrar 3 subcategorias: investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Já dei as dicas. Investimento é o quê? É uma obra, é uma construção, é um bem novo. Inversão financeira é o quê? A aquisição de um bem já em utilização. E a transferência de capital acontece quando eu transfiro para que o outro aplique ou em investimentos ou em inversão financeira. E você já sabe, gente, eu já expliquei, puxe pela memória, que essa aquisição de um bem já em utilização funciona mais ou menos assim, né? Vou relembrar, porque pois isso é muito importante. Digamos que uma prefeitura, mesmo exemplo, uma prefeitura alugou um imóvel e colocou para funcionar dentro desse imóvel a sua secretaria de saúde, ok? Aí todo mês essa prefeitura paga o aluguel, todo mês. Aí a banca classifica o aluguel, classifica essa despesa, aí você, vamos lá, pagamento de aluguel. Vai aumentar o patrimônio quando a gente paga o aluguel. Se você tem um imóvel alugado, você está alugando, não é? Você paga o aluguel. Todo mês, quando você pagar esse aluguel, o seu patrimônio vai aumentar? Aumenta não, isso aumenta não. Claro que não aumenta. Então, o pagamento de aluguel não provoca um aumento patrimonial. Mas se você não pagar o aluguel, não vai poder morar. Então, é um gasto necessário ao quê? A manutenção, ao funcionamento. Então, é uma despesa corrente, ok? Aí você já descarta todas as despesas de capital. Fica concentrado na corrente. E a corrente pode ser custeio ou transferência corrente. Aí você começa a excluir as opções. Ora, ao pagar o aluguel, eu pude morar. O serviço foi prestado, houve a contraprestação. Então, se a aplicação foi direta, gerando essa contraprestação, é porque a despesa é corrente custeio. Entenderam? Mas, continuando nosso exemplo, depois de 5 anos aí, a prefeitura resolveu adquirir o imóvel. Não esqueçam que a Secretaria de Saúde dessa prefeitura, desse município, já estava funcionando o imóvel. Mas agora, a prefeitura ganhou um dinheirinho aí e resolveu comprar o imóvel. Aí você, a aquisição do imóvel, aumenta ou não aumenta o patrimônio? Aumenta. Então é despesa de capital. Se é uma despesa de capital, ignorem, descartem a despesa corrente. Você vai ficar olhando para a despesa de capital, que pode ser investimento, pode ser inversão financeira e pode ser uma transferência de capital. A transferência de capital, ela não gera contraprestação. Você vai realizar um gasto e não vai ganhar nada em troca. Mas nesse caso, ao realizar tal gasto, a prefeitura ganhou o imóvel. Então, descartem transferências de capital. Agora só estamos com o quê? Investimentos e inversão financeira. Aí a dica que eu dei no início, geralmente investimentos é uma obra, é um projeto, uma construção, um bem novo. E a inversão financeira é um bem já em utilização. Nesse caso, é inversão financeira, pois a prefeitura já estava utilizando aquele imóvel. Se, ao invés de a prefeitura ter alugado o imóvel no início, e se ela tivesse adquirido no início, seria uma despesa de capital e investimentos. E assim, gente, vamos trabalhar o que a legislação trouxe em relação a essas duas categorias econômicas. Mas se você já tiver isso em mente, vai facilitar bastante a minha explicação. E o que eu falei, não é? As bancas adoram cobrar esse ponto. Então vamos agora ver o que a Lei 4320/64 trouxe de detalhes dessas categorias econômicas. Na tela. Começo com a despesa corrente. São os gastos de natureza operacional, realizados pela administração pública para, olha só, gente, palavra-chave, manutenção e o funcionamento dos seus órgãos. Palavra-chave, hein? Manutenção e funcionamento dos seus órgãos. Classificam-se nessa categoria
todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou a aquisição de um bem de capital. Dentro dessa categoria econômica, que é corrente, poderemos ter corrente custeio ou corrente transferência corrente. Eu vou começar com corrente custeio, trazendo agora para vocês a Lei 4320/64, artigo 12, parágrafo 1º. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Cuidado com essas obras de conservação. Se for uma obra, somente obra, é uma despesa de capital, investimentos. Agora, uma obra de conservação é uma despesa corrente e custeio. Uma obra de conservação não aumenta o patrimônio. Se não aumenta o patrimônio, é uma despesa corrente. E como é necessária manutenção, funcionamento, corrente e custeio. Então, temos aí, no artigo 12, parágrafo 1º, a definição da despesa corrente de custeio. Principais exemplos: pagamento da folha pessoal civil, pagamento da folha pessoal militar, aquisição de material de consumo e serviços de terceiros. A outra subcategoria econômica, olha lá aí, transferências correntes. Artigo 12, parágrafo 2º da mesma lei. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas as quais, observem agora o que eu destaquei. Só faltou colocar em amarelo, mas eu destaquei. Na realidade, não vai nem faltar. Olha só, não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços. Essa é a principal característica de qualquer transferência, quer seja ela corrente, quer seja ela de capital. Não corresponde à contraprestação direta sob a forma de um bem ou de um serviço. Continua. Inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Cuidado, hein? Manutenção de outras entidades. Se eu realizo uma transferência, a entidade que vai receber, ela só poderá aplicar em despesa corrente de custeio, porque a transferência foi uma transferência corrente. Jamais uma entidade, ao receber uma transferência corrente, poderá aplicar em despesa de capital. Claro que não. Wilson, já estou aqui imaginando. Ela só poderia aplicar em despesa de capital se a transferência fosse de capital. É isso? É exatamente isso. Mas cuidado com essa subcategoria econômica. Ela cai muito em provas de concurso. Vocês vão ver o porquê. Alguns exemplos de transferência corrente. Olha só. Subvenções sociais, subvenções econômicas, pagamento da folha dos inativos, hein? Pensionistas também. Wilson, então, pagamento dos ativos, corrente custeio. Pagamento dos inativos, corrente, transferência corrente. Por quê? Pensem. Quando o Estado paga os ativos, ele ganha alguma coisa em troca? Claro que ganha. O trabalho dos ativos, daqueles que estão na atividade. Agora, quando o Estado paga a folha dos inativos, o que é que ele ganha em troca? Nada. Os inativos já trabalharam e muito para o Estado. É a hora de descansar. Estão aposentados. Estão inativos, pensionistas. Então, cuidado. Pagamento dos ativos, corrente e custeio. Pagamento dos inativos, corrente, transferência corrente. Voltem. Que mais? Salário família e abono familiar. Juros da dívida pública. Contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. Dessas aí, o que mais vem caindo em provas de concurso? O que o Wilson eu tenho que ter cuidado com esses exemplos? Você vai ter que ter cuidado? Daqui a pouco eu volto e te digo. Até já.